Gente, aqui do meu lado, Sofia Loren. Sofia Loren. Renata Ruiz. Bom, querida. Sofia Loren, jovem. Você tem a beleza dela, já te falaram Obrigada. isso? Uma vez você comentou isso no programa. Eu A tenho Vera. um olho, verdade. clínico. Obrigada pelo elogio. Sofia Loren. Eu demais. fico lisonjeada. Linda. Obrigada. É editora da revista Burda Style. E ali, a Camila Caro. Bem-vinda de novo, Camilinha. Obrigada, Que é Claudinha. gestora de produtos da revista. O que faz uma gestora de produto? Eu cuido de tudo que é referente a produto na revista. Então, desde a parte dos moldes, do caderno de instruções e outros projetos também, como a Academia Burda, o Kit Burda. Toda a parte técnica de costura, a gente passa só para Camila. Então, por exemplo, o caderno de instruções chegou na redação, a gente vai diagramar, vai revisar o texto. E aí, a parte técnica, se eu tenho alguma dúvida, a Camila revisa Camila. tudo. Que bacana, que parceria boa, né? Boa, né? E hoje, Camila, conta pro povo o que é que você vai ensinar. A gente vai falar um pouco de uma dúvida que surgiu das leitoras no Facebook. Então, elas perguntam bastante sobre acabamentos das peças. Então, a gente vai falar acabamentos diferentes que você pode usar em várias peças. A gente vai falar sobre alguns deles. Então, eu vou começar falando um pouco da costura que é mais simples, que a gente usa nas peças, que é a costura aberta. Então, quando a gente vai fazer uma costura de fechamento, a gente passa uma costura reta. A gente vai simular aqui uma costura reta em 2 pedaços de tecido, né? Então, a gente teria 2 partes de uma peça. Então, a gente passa como se fosse aqui uma costura reta. Aí, a gente abriria a peça. E aí, nessa costura, você abre essa costura no ferro. Então, a gente chama isso de costura aberta. Essa aqui seria a nossa costura. Isso é uma dúvida que elas têm. Isso. Como é que elas faziam? Você sabe? Alguém já te passou? Então, quando você faz essa costura, às vezes a pessoa pode fazer essa costura toda para um lado ou toda para o outro. A técnica da costura aberta, você abre e aí você distribui melhor esse tecido, né? Porque aí você vai ter 2 partes de tecido. Abrindo, você suaviza essa sobra de tecido. Ok. Eu acho importante a Camila falar por que o acabamento é tão imprescindível na costura, né? Por isso que a gente está explicando isso aqui. Aham. Isso, o acabamento é uma parte muito importante porque às vezes a gente acha assim, tá por dentro ninguém tá vendo, né? Mas não é. Ai, que horror, não é? Mas é verdade. Mas é o acabamento que ele dá uma melhor finalização da peça, né? É aí que você vê uma boa peça. Sim. Às né? vezes aquela costura que incomoda, então, é o acabamento mal feito. É o acabamento. Às vezes você olha uma peça e fala assim, tem alguma coisa que não tá legal nisso. É um acabamento. Às vezes uma manga que tá estranha é porque ela não foi bem passada, ela não foi bem costurada. O acabamento é muito importante para uma boa peça. Vocês duas, quando porventura vão comprar alguma peça de roupa, vocês olham o avesso. Ah, eu olho. Eu olho. Eu olho o bastante. avesso, vejo o caimento, vejo se tá bem costurado, se esse acabamento foi bem feito, porque isso tudo vai influenciar na hora de você vestir a roupa. Isso é qualidade de uma roupa. Isso é qualidade. Para quem tem casa, que faz a costura e quer vender, fundamental essas dicas todas das meninas hoje aqui. Isso. Uma segunda dica seria essa mesma costura que a gente chama de costura aberta com um pesponto estreito. Então, você vai fazer aqui o avesso. A mesma costura, costurou, abriu ela no ferro. E aí, aqui pelo lado direito, você vai passar uma costura, mas ela é bem rente à costura que você fez. Então, você passa o pesponto para segurar. Por que a gente passou ela estreito, né? Então, isso aqui seria uma costura mais fina, uma costura de alfaiataria, por exemplo. Usem camisas e calças. Isso. Blazers, calças Aqui no sociais. caso eu fiz com uma cor diferente do nosso tecido pra gente poder visualizar. Mas a gente usa isso geralmente na linha, na mesma cor do tecido, tá? Então você usa isso aqui, por exemplo, na boca de um bolso, né? Pra fazer... A gente chama isso aqui de costura também filetada. Você faz um filetinho, então você segura essa costura que tá aqui no avesso, mas você segura ela de uma forma mais sutil. Ela, como é que se chama? Costura aberta? Com um pesponto estreito, bem estreitinho, rente à costura. Uma outra técnica é essa mesma costura aberta aqui também, a gente vai ver pelo avesso. Mas o pesponto a gente chama de pesponto largo. Então, você já tá vendo que ele já é mais afastado, né? Aí, por que a gente faria diferente daquele? Aí que já é uma costura em que a gente quer que esse pesponto apareça. Então, a gente pode, por exemplo, usar ele com uma cor diferente da nossa peça. A gente usa isso, por exemplo, em calça jeans.
que a gente verifica bastante. Sabe a bainha da calça jeans, que tem aquela linha geralmente amarela, Sim. diferente do tom do jeans? É essa aqui. É isso? Aí ele também serve para perfeito. segurar o acabamento, né? Você segura ele, mas aí você dá um ar diferenciado. Então ele se chama Pesponto largo. largo. E você viu que o primeiro acabamento ele é base para todos os sequentes, né? Então, aprendendo a fazer um, já consegue fazer o resto. A próxima costura, aqui o avesso já é diferente. A gente chama ela de costura rebatida. Eu vou costurar as duas, eu vou te mostrar aqui, ó. A gente passaria a costura igual eu fiz aqui, seria uma costura reta. E aí, ó, na primeira eu abri com ferro. Nessa daqui, em vez de jogar uma para cada lado, eu tombo as duas para um mesmo lado. Aí você vai falar assim, ué, mas na primeira você me ensinou a dividir. Por que essa daqui eu jogaria tudo pro mesmo lado a sobra? Aí aqui, ó, o final seria essa daqui, ó, as duas pro mesmo lado. Tem um motivo. Dependendo da peça que você vai fazer, o mais interessante é dividir essa sobra de tecido para não ficar amontoado. Mas dependendo da peça, o ideal é que isso fique tudo para um lado só. Como, por exemplo, quando a gente vai fazer uma camisa. A manga, não é legal eu dividir um para cada lado, porque isso vai me incomodar na hora do caimento. Então, a gente joga toda a sobra do tecido pro lado da camisa e deixa a manga liberado. Quer dizer, qual acabamento mostra dos anteriores que não serve para manga? Acho que eu até já sei. Esse daqui, ó. Esse aqui, você, por exemplo, dividiria numa lateral de saia. Esse. Isso, aí você põe um pouco de tecido para cada lado, para ficar mais leve. Numa lateral de calça. Agora, numa manga, como que a gente faz? A gente joga tudo para um lado só. Então, você vai me dizer qual que é a costura certa. Não existe a costura certa. Existe uma costura ideal para cada peça e para cada momento. Ok, perfeito, Camila. Ótimo, muito bom. Aí, para essa costura, a gente tem os mesmos recursos que a outra. A gente pode passar um pesponto simples, que é aquele pesponto estreito. E aí, a gente pode passar o que a gente chama de pesponto duplo, que é um pesponto estreito e mais um pesponto largo. Lembrando que ela tá rebatida para um único lado. Então, não faz sentido a gente pôr um pesponto de cada lado, né? Porque a costura tá toda de um lado só. Isso ainda é para as mangas de camisa. Isso, em manga de camisa a gente usa esse daqui, ó, fazer esse pesponto. A gente pode passar um ou dois, depende do modelo. Tem camisa que é mais lisa, assim, com poucos pespontos, a gente passa um só. Quando você quer dar um acabamento com mais pespontos, aquelas camisas que, por exemplo, tem aqueles pespontos aparentes, de cores diferentes, aquelas camisas que às vezes tem mais cores, por exemplo, com punhos e golas em cores diferentes, você põe mais pesponto. Esse de camisa, cadê o da calça? Aquele que se usa em barra de calça? Quero ver a diferença deles. Papapá. O da De calça barra jeans. de calça, da calça jeans. Ah, tá, esse aqui, ó. Esse aqui. Que eu quase me confundi. É esse, não é? Isso. Tem, ó lá a diferença, gente, ó. Barra de calça, camisa. E esse aqui é com a costura aberta. Esse costura aberta, vamos virar? Esse é a barra rebatida. Ó lá, ó. Ambos pedem pesponto, as larguras são diferentes e por dentro também. Esse é o da calça e esse da camisa. Então, uma dica, se a pessoa quer ver o acabamento, como é, pegue uma roupa que você já comprou e olhe o avesso. Aí você vai entender esses acabamentos. Normalmente é assim. Gente, eu não sabia nada disso. Essas daqui são Incrível. super interessantes, ó. Que aparece bastante dúvida. A gente vai falar, são duas importantes, que é a costura inglesa e a costura francesa. Vamos começar pela francesa. São dúvidas que as meninas têm? Sim. Frequentes? Isso mesmo. Depois até a gente passa seu e-mail pra Renatinha falar de quem tá com dúvida em costura, tá? Deixa eu separar. Você vai deixar a inglesa, né? Isso. Tá. Deixa eu separar ela daqui. Ó, eu vou fazer aqui, que é mais fácil. Você quer que eu fale o e-mail para as pessoas? Por favor, quem tiver dúvida em costura, pra quem escreve... Você pode mandar o e-mail para burdabrasil@burdabrasil.com.br ou mandar as dúvidas no nosso Facebook. Pode mandar inbox, se você não quiser, ou deixar um comentário lá na nossa página. No Facebook tá Burda Brasil? Ou Burda Burda Style Brasil. Burda Style Brasil. Isso. Ou burdabrasil@burdabrasil.com.br, que é nosso o Facebook e-mail. tá aí também. O Facebook tá aqui embaixo no GC. Ó, a gente vai passar uma costura. Mas aí a gente costura geralmente com 1 centímetro de largura. A gente começa com meio centímetro, tá? Essa aí é a costura francesa que você tá fazendo, né? Isso. Tá.
Você costura primeiro meio centímetro. E aí, como que você faz? Você costura ela pelo lado direito do tecido. Aí você vira. Aí vai ter aqui assim, aí você vai costurar de novo. Só que agora, um pouquinho mais largo, né? Que a gente chama de 7 milímetros. E esse aqui vai ser o avesso do tecido. Quando a gente virar aqui, ó, vou mostrar aqui. Aí a costura já vai estar embutida. E aqui por dentro, a gente também vai ter a costura embutida. E aí a gente rebate ela. Essa é a costura? Francesa. Não, essa aqui é inglesa. Inglesa. E aonde eu uso a inglesa? Inglesa. A gente usa ela em camisa. Sempre que você quiser uma costura, por exemplo, que por dentro ela fique limpa e você não vai, por exemplo, porque ó, você vai, tá vendo aqui, ó, que eu usei um acabamento de overlock, né? Ou quando você não tem overlock, você pode usar o zigue-zague. Quando você quer fazer esse acabamento, que a peça fique com limpeza, mas sem usar esse tipo de máquina, que é uma peça mais de alfaiataria. Isso aqui você usa acabamento em camisa. Então, ó, você vai ver que esse aqui é o lado direito da minha roupa. Então, ela tá fechada. E ó, o avesso dela, ela tá aqui como se, parece que, como se fosse um viés. Aí, ó, olha aqui na minha. Tá vendo, ó? Uhum. Em vestido também eu posso usar? Pode, usar bastante. Agora, se você quiser, você pode passar um pesponto aqui, ó. Tanto estreito quanto largo, naqueles dois que a gente aprendeu. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Ela tá normal, eu posso passar um pesponto. E o avesso dela, ela tem aqui, ó. Aí vai ter assim, é aquela roupa sob medida. Sob medida. E se a pessoa tem costureiras que deixam uma margem, caso a pessoa engorde um pouquinho e queira largar essa roupa? Deixa Nesse mais caso, não? tecido. Dá pra fazer? Dá pra deixar fazer. um espaço se a pessoa engordar? Não dá pra Não deixar dá, margem. Dá não pra dá pra desfazer, deixar. mas aqui não dá pra deixar margem. E aí, quando for desfazer, tem que arrumar o mesmo tecido. Isso mesmo. Isso aqui não tem como deixar margem. Essa aqui, que a gente chama, é a costura inglesa. Você pode passar um pesponto nela pra prender esse pedacinho. Mas aí ele não fica tão limpo quanto ela tá aqui. Agora a gente vai passar pra costura francesa. Que tem diferença com a inglesa? Tem diferença também. O acabamento dela, ele fica parecido com o da inglesa no direito, só que ele já sai com o pesponto. A gente usa a inglesa mais em camisa feminina. A francesa a gente usa mais em camisa masculina. Por quê? Porque na hora do fechamento da cava, é diferente a feminina da masculina. Ó, vamos prestar aqui, ó. A francesa a gente faz assim, na hora de fechar. A gente coloca um tecido sobre o outro, deixando uma pequena margem de diferença, ó. Aí costura. Que aula, hein? Uhum. Gente, essas dúvidas que bacana. sempre aparecem lá no nosso Eu não site. sabia que existiam essas Tem- variações em acabamentos. Não Tem. tinha noção. Costurando aqui, a gente vai dobrar essa margem por cima. E aí, a gente costura. Essa é para as camisas Masculinas. masculinas. Quando a gente fecha a lateral e manga. Uma camisa, muitas vezes feita em casa, ela pode ter um acabamento muito melhor do que feita em série, não? Com certeza. E tem, né? Aí, ó, a gente vai dobrar esse acabamento e vai fazer um pesponto. Alfineta tudo. Isso, com o alfinete a gente já consegue visualizar ele pronto. Esse primeiro pesponto a gente vai fazer, ó, ele bem rentezinho aqui na margem. Tá vendo? Esse aqui é o nosso avesso. Quando a gente virar pro direito, o pesponto que a gente fez, ele saiu aqui, ó. Desse lado, tá vendo? Uhum. Então, a nossa costura, ela vai ficar um pouco soltinha. Igual ficou a nossa inglesa aqui, ó. Aqui que ficou soltinha. Tá vendo? Que ela ficou solta? Só que ela ficou solta aqui no avesso. A nossa ficou solta pelo direito. O que a gente tem que fazer? Passar um outro pesponto aqui, ó. E aí, o resultado vai ser esse daqui, ó. Que é a francesa com 2 pespontos pelo lado direito. Muito bom. Deu pra entender? Tem mais uma pra gente falar, mas aguarda aí, gente.
A Camila trabalha na Burda. Vocês estão percebendo? Pega uma caneta e um papel que você vai ter que anotar uns sites super importantes. Vocês estão percebendo o profissionalismo do pessoal que trabalha na Burda. Então, você que está querendo começar bem em 2015 com uma nova profissão, como, por exemplo, costura em casa. Achar hoje em dia boas costureiras não é muito fácil, não. Tá aí uma bela profissão que você pode fazer no conforto da sua casa. Você pode começar a vender para fora, para lojas, ou fazer roupa para a família toda, o que já é uma baita economia. Tá querendo aprender a costurar de verdade ou já sabe um básico de costura e quer se aprofundar? Olha que legal, porque a Academia Burda hoje, ela fez várias parcerias aqui na cidade de São Paulo com escolas e ateliês. Então, se você quiser aulas presenciais, anote aí o site www.burdastyle, como tá aparecendo juntinho aqui comigo, .com.br. Aí você vai saber aonde tem uma Academia Burda mais próxima da sua casa, quando começa o curso, as datas direitinho, né? E também os horários. Anotou? www.burdastyle.com.br. Você pode mandar também um e-mail para eles, que é o burdabrasil@burdabrasil.com.br. Agora, quem é de fora, né? O Vida com Arte hoje fala com gente do Brasil todo. Você fala, puxa, Cláudia, eu não estou na capital, eu queria tanto aprender com eles, que eu sei que eu vou me formar de verdade, vou sair uma boa costureira ou costureiro, viu? Porque tem homens também costurando. Se você é de fora, você pode ter cursos pela internet, à distância. Olha que bacana, você já pode, inclusive, disponibilizar o primeiro módulo agora já. Assistir uma aula gratuita. www.façavocêmesmo.cresçabrasil.com.br. Anotou? A hora que você entrar nesse site, a primeira aula já é na faixa. Vai baixar a primeira aula. Do curso online. Ele assiste uma aula de grátis. De graça, né? Mas para completar o curso, aí tem que fazer a matrícula. Anotou? www.façavocêmesmo.cresçabrasil.com.br. Que bacana! Pelas dicas da Camila, a gente já sabe que a pessoa, quando entra e tem aula com vocês, aprende de verdade. Aprende. Ela porque sai é academia, didático. Na academia ela sai, o primeiro, módulo 1, ela faz um vestido. Então, e ela também aprende essas dicas também de acabamento, como pegar um zíper e tudo. E mesmo à distância, você que mora em outra cidade, olha que oportunidade bárbara para você, porque você pode ir na sua casa pela internet. É tão didático que aprende mesmo. Aprende. Bom, voltando aqui, tem só a última, rápido. Olha a última, que é a costura sobreposta. É uma costura super rápida que você faz assim, ó, para acabamentos bem rápidos mesmo. Você sobrepõe um no outro e passa a costura aqui. E ó, fica assim. Isso, ela fica uma costura a fio mesmo. Aonde eu uso? Ela é para acabamentos quando a costura é a fio. O que seria isso? Ó, você vê que elas fiam um pouquinho. Então, você não pode usar em qualquer lugar. Às vezes, quando você quer uma barra a fio para tecidos que ele pode esfiar um pouco mais e tudo mais. Olha, que aula, hein? Camila Caro, parabéns. Obrigada, Claudinha. Tão mocinha, tão novinha e um talento. Obrigada pela presença. Linda! Renata Ruiz, um beijo para vocês duas, obrigada. queridíssimas. Beijo. Na próxima terça estarão aqui. Com certeza, estaremos aqui. Ajudando muita gente, porque o que tem de pessoas que escrevem e ganham dinheiro. Olha, vocês acabaram de conferir mais um Momento Burda na TV.